Obrigada. E a gente vai continuar nesse assunto agora, trazendo mais detalhes sobre esse assunto que é fundamental, não é? Porque é droga entrando no Brasil, é arma ilegal entrando no Brasil e produto que entra aqui para competir ilegalmente com a indústria nacional, sabe-se lá vindo de onde. Por exemplo, de onde que vem tanto vape que a gente vê sendo vendido em qualquer mercado popular desse país? Porque eles não são fabricados aqui, eles são irregulares, são proibidos. Enfim, quem vai conversar conosco sobre essa questão fundamental das nossas fronteiras é o Jorge Lima de Souza, auditor fiscal e diretor da Unafisco Nacional. Jorge, muito bom dia, obrigada por estar aqui ao vivo conosco. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Muito obrigada. Eu dou as boas-vindas também ao Rodrigo Espada, que é o presidente da FEBRAFIT, Associação Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, que representa todos os fiscais dos estados do Brasil. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo, hein? Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia, ouvinte, Pedro, Thaís, Cláudio, Sônia. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. Deixa eu começar perguntando para o Jorge o seguinte: como que é o trabalho na prática de quem hoje atua nas regiões de fronteiras, acessos de portos? Porque a gente aqui de longe, Jorge, imagina que é esvaziar o mar com um dedal, não é? Muita gente querendo colocar coisa aqui dentro e pouca gente para impedir que isso aconteça. Como que é esse trabalho? Acho que você fez uma analogia muito adequada ao que acontece, no nosso país. Eu acho que na fronteira a gente enxuga gelo, O Rodrigo Hidalgo e o Marcelo Cleito, que fizeram esse trabalho agora lá em Foz do Iguaçu, a gente estava lá para acompanhar, eles viram, puderam ver que são 45 mil veículos por dia que chegam, né, na aduana por Foz do Iguaçu, né, tem dezenas de pontos de fronteira, e é simplesmente impossível com o contingente que a gente tem, né, cerca de 300 auditores fiscais para toda essa faixa de fronteira, mais de 17 mil quilômetros de fronteira, é impossível você combater o descaminho e o contrabando sem que você tenha um efetivo e um investimento em tecnologia, né, para fazer face ao crime organizado. Muito bom dia, bem-vindos aqui ao nosso programa. Eu até fiz uma pergunta agora ao Rodrigo Hidalgo e eu gostaria que se pudessem ambos falarem sobre isso. É que esse não é um problema recente, é um problema de muito tempo, né? Não é um problema do atual governo. Como eu disse aqui, eu me lembro da última vez que Geraldo Alckmin, atual vice-presidente, foi candidato a presidente, ele gravou lá reclamando, mostrando os postos de fronteira abandonados, etc. E já estavam abandonados há muitos anos, né? Isso inclusive num período em que o contingente era bem maior, o contingente de auditores e fiscais era bem maior do que esse que existe atualmente. E, portanto, assim, se o problema é contingente, qual o número de pessoas que vocês imaginam, estimam, como necessário para acabar com o problema? Ou seja, para que o Brasil efetivamente exerça controle no acesso ao nosso país nessas fronteiras. Certo, bom, muito obrigado aí pela pergunta. Eu tenho a plena convicção, né, que investimento em administração tributária é realmente investimento, não é gasto público. A estimativa é que a gente perde 136 bilhões de reais só em impostos, em arrecadação, com essa fragilidade nas nossas fronteiras. O Brasil é um país continental, como mesmo todo mundo sabe, e com isso é muito difícil controlar as fronteiras. O mínimo que se espera é pelo menos uma reposição do contingente, que nem isso está acontecendo. Como foi dito, tínhamos 12 mil auditores fiscais da Receita Federal, agora temos 7 mil. Então, essa perda de contingente acaba deteriorando todo o controle das fronteiras. Então, a nossa certeza é que a tributação sobre o consumo ela é alta no Brasil. A tributação ela é concentrada no consumo e menos sobre a renda e sobre o patrimônio. Então, é sobre os produtos que a gente consome. Por isso que há um estímulo, há um incentivo, há um prêmio grande para quem tem a predisposição em sonegar, em fazer esse crime, que é entrar no país com produtos de contrabando. Porém, é importante lembrar que isso
em verdade, prejudica não só o governo com perda de arrecadação, prejudica toda a sociedade, perdendo postos de trabalho, produtos que poderiam ser produzidos aqui no Brasil e não são, e também deteriora o ambiente de negócios, porque o bom empreendedor, o bom empresário tem que concorrer com quem já tem, né, como modelo de negócio, ganhar competitividade pela sonegação. Rodrigo e Jorge, sejam muito bem-vindos aqui ao Jornal Gente. Bom dia para vocês aí e boa tarde aqui de Baku, no Azerbaijão. A gente está cobrindo a COP29 daqui, mas eu estou acompanhando, né, a série de reportagens do Rodrigo Hidalgo e do Marcelo Cleiton com muita atenção. E isso que vocês acabaram de falar sobre o contingente, que diminui mais os processos, né? A burocracia papelada aumenta. Jorge, agora que é a sua vez de falar, qual foi o caso assim, de escamotear essas mercadorias, vamos dizer assim, um caso assim, muito bizarro que vocês tenham acompanhado aí na carreira de vocês? Assim, qual seria o modus operandi novo do contrabando? Na verdade, o crime organizado ele se aperfeiçoa, né, e ele inova. A cada tentativa, a gente tem um trabalho, uma parceria muito forte com a Polícia Rodoviária Federal, e nas operações que a gente faz, né, a gente consegue perceber que o crime ele se sofistica de maneira dinâmica. Então, a gente tem em peças de carro, né, em fundo falso de caminhão, às vezes em brinquedos de criança, em ursinhos de criança. Então, em coisas que você não imaginaria, ali dentro você vai encontrar cocaína, pasta base, haxixe. Então, há uma infinidade de possibilidades que o crime utiliza para fazer chegar aqui a nossa sociedade a esses produtos ilícitos, né? Rodrigo, nós estamos conversando aqui sobre essa questão toda ligada à Tríplice Fronteira e recentemente nós noticiamos que tem uma ponte nova do Brasil para o Paraguai que deve ser inaugurada em algum momento, não se sabe quando, a ponte está pronta lá, mas ainda não foi inaugurada. Com a inauguração dessa outra ponte que fica próxima ali à Ponte da Amizade, como é que vai ficar o trabalho da Receita, que diz que não tem fiscais suficientes para controlar uma ponte? Como é que vai ser para controlar duas pontes? É verdade, né? Mas o fluxo dividido, quer dizer, com menos filas, talvez gere menos pressão também nesse controle. Mas é certo, né, que precisa de mais contingente. Acho que a própria Receita Federal recentemente fez um anúncio de contratação de 1.200 postos. O Jorge pode confirmar melhor essa informação. Mas eu acredito, né, que não é algo assim trivial, que a gente pode deixar, porque como o Jorge falou, não é só perda de arrecadação, mas sim também produtos, drogas, armas. Então é muito mais fácil controlar as fronteiras, duas pontes, do que querer controlar um país com dimensão continental como o Brasil. Depois que entra, é muito difícil você, em todas as rodovias do país, querer controlar. Então, eu espero que com a nova ponte, dividindo o fluxo, né, podendo os carros, as motos, separando os caminhões dos carros, a gente tem um controle muito mais específico, direcionado para o tipo de transporte que está sendo efetuado naquele momento. Deixa eu aproveitar e perguntar para o Jorge Lima de Souza, que é diretor da Unafisco Nacional, auditor fiscal, o seguinte. Jorge, primeiro, quais são os produtos hoje que mais são fruto de contrabando no Brasil? Aquilo que tentam fazer passar pela fiscalização. E depois, existe alguma forma, Jorge, de fazer com que os resultados, os recursos das ações da própria Receita sejam usados em reinvestimento em estrutura de fiscalização? Vamos lá. Produtos mais contrabandeados. Cigarro, o vape, que o Cláudio Humberto falou há pouco instante, e que é curioso, porque você compra em qualquer loja, em qualquer lugar, parece que não é um produto ilícito. A própria cocaína, haxixe, né? Mas o cigarro, sem sombra de dúvida, ele é o produto contrabandeado mais volumoso, né, que chega aí com maior quantidade aos grandes centros. Eu só queria pegar um gancho aqui da fala do Pedro, e quando ele fala da nova ponte, essa nova ponte, Pedro, ela vai ficar reservada para carga.
E quando você fala de carga, entra um elemento que é muito importante no nosso trabalho, que é a gestão de risco. Então, você consegue monitorar a origem, e dentro, evitar, pelo menos ter um pouco mais de atenção, que dentro desses veículos entrem esses grandes volumes de mercadoria. E como o Spada falou, quando você coloca o turismo, né, a moto ou o carro para entrar, você talvez consiga ter um pouco mais de controle. Só fazendo uma pequena observação, é o seguinte: a gente precisa de um aperfeiçoamento legislativo, porque não dá para você combater o crime com um descaminho cuja pena mínima é de 1 ano. Então, a gente sabe que o desdobramento penal é absolutamente nulo se você não tem o enforcement, se você não tem a lei para efetivamente desestimular aquela conduta. Jorge, eu queria que você pudesse refletir conosco sobre um assunto. Há muitas reclamações no sentido do excesso de taxação que há no Brasil, né? O governo tem uma tara arrecadadora incontrolável. A legislação não contribui para isso, quer dizer, acaba fazendo com que o auditor fiscal se transforme numa espécie de para-choque disso tudo, de anteparo disso tudo, quando na verdade é muito provocado, muito do trabalho pode estar sendo provocado pela taxação desnecessária, que fica todo mundo de olho no celular que o camarada traz no bolso, que pode ter sido comprado do outro lado da fronteira, enquanto está passando toneladas de cigarros fabricados no Paraguai e distribuídos no Brasil inteiro, né? Tem ali uma coisa de legislação que atrapalha, que dificulta ainda mais esse trabalho? Cláudio, o que você fala a gente ouve com muita frequência, né, os auditores da Receita Federal, porque enquanto a gente está olhando um celular, você tem uma série de drenos de recursos, por exemplo, renúncia fiscal. Né? Hoje, saiu uma publicação hoje, que até agosto desse ano, só o PERSE apresentou uma renúncia de 97 bilhões de reais. Se a gente for somar todas as renúncias fiscais, eu estou falando de 350 bilhões de reais por ano. Quer dizer, então, alguém vai ter que pagar essa conta. Né? E aí você tem uma legislação que prestigia, por exemplo, o controle na fronteira, e você está ali, de fato, evitando que entre drogas e tal, mas também o celular, mas você precisa olhar a legislação como um todo. Né? O Rodrigo Spada falou um negócio muito interessante, que é o seguinte: por que acontece o crime de descaminho? Porque é muito caro comprar no Brasil. Você vai pagar um celular que custa 10 mil, lá no Paraguai custa 5, custa 6. Então a pessoa vai e manda buscar, e a pessoa traz. Né? Então a gente precisa pensar, né, nesse contexto de reforma tributária. Tudo bem, simplificar é fundamental, mas reduzir a tributação sobre o consumo vai fazer com que esses produtos fiquem mais baratos. E aí já não compensa tanto, até porque vai ter o crime, né, cuja pena que eu falei que é de 1 ano, pode ser elevada, né? Você não compensa mais você comprar lá, você compra aqui. E o efeito é positivo porque você vai gerar emprego, as pessoas vão se estabelecer, vão contratar. Então está tudo umbilicalmente relacionado. Jorge, acho que faltou a resposta para a pergunta da Thaís aí, se a Receita pode usar, né, recursos da própria atuação para os investimentos. Isso não é possível? É possível, existe o Fundo de Aperfeiçoamento da Fiscalização, o Fundaf, né, que é uma lei lá de 75, e só que, apesar da gente ter uma previsão constitucional de ter recursos prioritários, historicamente esse dispositivo da nossa Carta Magna nunca foi respeitado. A Receita Federal ela tem o mesmo orçamento que tinha em 2013. Né? Isso foi apresentado, inclusive, no evento da Band lá em São Paulo. Então, é preciso que a gente efetivamente faça chegar o recurso do Fundaf no orçamento da Receita, né? Que haja esse prestígio. Não dá para você tratar da mesma forma todos os órgãos, respeitando aqui, evidentemente, o trabalho de todos eles, mas existe um trabalho da Receita Federal de trazer recurso, né, para dentro do Estado e ainda esse controle aduaneiro que é fundamental, como vocês estão desenhando aqui. Bem, deixa eu agradecer ao Rodrigo Spada, presidente da FEBRAFIT, que representa os fiscais de tributos estaduais de todo o Brasil. Obrigada, Spada, até a próxima. Muito obrigado. É um prazer, muito obrigado. Estou à disposição sempre que precisar. E agradeço também ao Jorge Lima de Souza, que é o diretor da Unafisco Nacional. Obrigada, Jorge. Eu que agradeço o convite. Tenham todos um bom dia. Obrigada. E fica aqui o